Olá, turma! Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre as variedades do capitalismo. Porque, como já vimos, o processo de pesquisa e desenvolvimento, assim como a inovação, é um processo bastante complexo e que tem múltiplas dimensões. E também ele é inerente à evolução da economia, porque ele está muito condicionado ao ambiente onde esse processo de inovação vai acontecer. Então, por isso é importante a gente dar uma olhadinha sobre as formas de capitalismo existentes. Bom, a teoria de variedades do capitalismo, ela possui antecedentes teóricos muito antigos. Ela iniciou lá com Marx, que é considerado um dos primeiros teóricos que previram a convergência capitalista e já reconhecia que, em alguma medida, diferenças entre os capitalismos de diferentes países existiam, uma vez que um modelo único para o capitalismo seria muito limitado. Então, segundo essa variedade de capitalismo, a eficácia e a sustentabilidade do desempenho econômico das empresas depende de reunir de forma adequada 5 elementos, ou então esferas, que viabilizam a competitividade. A primeira é a esfera das relações industriais, onde o problema que as empresas enfrentam é de como coordenar a negociação sobre salários e condições de trabalho com a sua força de trabalho, sindicatos e outros empregadores. A segunda esfera seria a da formação profissional, e as duas faces desse problema, porque do lado das empresas, o problema é garantir uma força de trabalho com competências adequadas, enquanto do lado dos trabalhadores, o problema já é decidir quanto investir e em quais habilidades. A terceira esfera a ser observada é a da governança corporativa, pois para que as empresas tenham acesso ao financiamento, os investidores esperam garantias de retorno sobre seus investimentos, originando reflexos na disponibilidade de financiamento para determinados tipos de projetos e nas condições em que as empresas podem obter esses recursos. A quarta esfera consiste nas relações entre as empresas, as quais buscam assegurar uma demanda estável para seus produtos, fornecimento adequado de insumos e o acesso à tecnologia. Por fim, a quinta esfera assegura que as empresas enfrentam um conjunto de problemas de coordenação em face à relação com seus próprios empregados, dado que o problema central é garantir que os funcionários tenham competência que se harmonizem com as necessidades e objetivos da empresa. Bom, então já sabemos que cada país possui combinações institucionais próprias. No entanto, como um reflexo da forma que eles lidam com os problemas de coordenação dessas esferas da competitividade, ocorre um alinhamento das políticas concebidas e isso faz então uma divisão binária, polarizada, que contrapôs dois tipos ideais de variedades do capitalismo. São essas, as economias liberais de mercado e as economias de mercado coordenadas. Nas economias liberais, as empresas coordenam as suas atividades principalmente através de hierarquias e arranjos do mercado competitivo, enquanto que nas economias de mercado coordenadas, as empresas são mais dependentes de relações extramercado que ajudem a coordenar seus esforços com outros atores, visando a construção de suas competências essenciais. Como exemplos de economias liberais, nós podemos citar o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá. Nestes casos, marcadamente, é o sistema de estabelecimento de preços que determina o processo de coordenação econômica, sem muitas possibilidades para a condução de estratégias cooperativas. Em consequência, as estruturas de tomada de decisão tendem a ser verticalizadas com baixa comunicação entre as empresas, ressaltando um formato que busca lidar com uma concorrência arraigada. A concessão de financiamentos por parte dos bancos está pautada meramente nos resultados dos balanços e na lucratividade das empresas. As relações de trabalho estão permeadas de embates e as iniciativas para a qualificação da força de trabalho estão relegadas à margem das empresas ou a estabelecimentos indicados por elas. O processo de transferência de tecnologia dão-se por vias contratuais rígidas, com o licenciamento do uso de determinadas tecnologias, reforçando o respeito ao direito de propriedade através de severas normas de controle do sistema de patentes. Já quanto às economias de mercados coordenadas, elas apontam duas formas: a de base industrial,
que conta com a presença de associações, como é o caso da Alemanha e da Holanda, por exemplo, e aquelas que são coordenadas por grupos, como ocorre no Japão e na Coreia do Sul. Diferentemente das economias liberais e as economias de mercados coordenadas, estão caracterizadas por uma ampla estrutura de colaboração baseada em confiança recíproca, permitindo que as relações entre as empresas, as operações financeiras e o mundo de trabalho orbitem amparadas por um equilíbrio institucional marcado por espaços deliberativos. Os vínculos entre as empresas e os bancos estão firmados com base na reputação mais do que na possibilidade de ganhos imediatos, o que se revela um forte aliado na condução de estratégias de investimento de longo prazo. As estruturas de tomada de decisão tendem a ser conduzidas por organismos colegiados, apresentando maior receptividade na relação com acionistas, clientes e fornecedores. Pode ser percebida também a força das associações e sindicatos, tanto patronais como de trabalhadores, na medida em que estes conduzem as negociações salariais, assim como influenciam nas decisões sobre as ações de qualificação profissional. Este formato favorece contratos de longa duração, que muitas vezes implicam em atividades de inovação. E agora vocês devem estar se perguntando, e o Brasil? Qual é o tipo de capitalismo que nós temos aqui? Autores como Schneider sugerem que a variedade de capitalismo no Brasil é bem mais percebida como uma variedade distinta, comum aos grandes países da América Latina, que é a denominada economia de mercado hierárquico, que apresenta as seguintes características, Há uma ausência de relação de emprego de longo prazo, há um baixo nível de sindicalização, elevada taxa de informalidade, alta rotatividade e alta taxa de desemprego, que resulta em um baixo poder de barganha dos trabalhadores e relação desigual em favor dos empregadores, um escasso investimento em qualificação profissional, um sistema de qualificação de mão de obra pouco favorece o treinamento avançado nas empresas, sendo o Estado responsável pela educação genérica e as agências semipúblicas responsáveis pelo treinamento profissional básico, e um grande distanciamento entre os trabalhadores no chão de fábrica e suas representações sindicais. O elevado grau de hierarquia que ocorre nas relações entre patrões e trabalhadores, assim como nas relações entre os próprios empregados. Para Schneider, em geral, as maiores vantagens competitivas da economia brasileira residem em setores que são intensivos em recursos naturais e mão de obra, como a agroindústria, os minérios, a proteína animal, além de produtos industriais comoditizados, como autopeças, têxteis, dos quais a diferenciação por marca é bastante reduzida. Aqui nós temos as principais referências utilizadas nessa videoaula para quem quiser se aprofundar um pouquinho, e vamos em frente agora pensando como essas variedades do capitalismo de fato influenciam num processo de inovação, de pesquisa e desenvolvimento das organizações. Obrigada!